ciência, vamos dizer, é a redução de um conjunto de fenômenos a um princípio que os explica homogeneamente. Tá certo? Como, por exemplo, vamos supor, você pega o fenômeno do raio e pega o fato de que quando você passa a mão no gato, às vezes você toma choque. Você reduz esses dois fenômenos totalmente diferentes a um princípio comum que você chama de eletricidade, o qual também, parênteses, você também não sabe o que é. Porque até hoje ninguém explicou que raio de coisa é uma carga elétrica. Mas, enfim, você reduz aquilo a um princípio comum, pelo menos a um nome comum. E a técnica é exatamente o contrário. Toda a técnica é uma conjunção de meios absolutamente heterogêneos para a realização de um determinado fim. Quer dizer, a lógica da técnica é a lógica que vai do heterogêneo, dos meios heterogêneos, para um resultado único. Ao passo que a ciência segue o processo contrário, ela vai para a homogeneização. Então, isso quer dizer que a técnica se faz, vamos dizer, com elementos que podem ser tirados de várias ciências e cuja articulação jamais é científica. Tá certo? Portanto, e ao contrário, a técnica sempre progride antes da ciência. Quer dizer, você desenvolve equipamentos que você não sabe nem como explicar, e depois você começa a fazer pesquisa científica em cima daquilo. Tá certo? Você veja, foi depois que inventaram os computadores, tá certo? Que daí o pessoal começou a desenvolver modelos informáticos do cérebro. Quer dizer, o equipamento já existe. Daí os caras começam a tirar conclusões científicas ou pseudocientíficas disso aí e aplicar para outros domínios. Mas a própria invenção dos computadores não dependeu de nenhuma dessas teorias. Ela dependeu de alguns conhecimentos, na verdade, elementares de eletrônica e do código binário que já estava pronto desde o século XVIII. Que século XVIII? O código binário já estava no I Ching, meu Deus do céu. Então, quer dizer, a ciência não tem muito o que ficar arrotando a autoridade, não. Aliás, chamá-la de ciência já é um absurdo, porque esse é apenas uma modalidade específica de conhecimento de experimental materialista. Devíamos chamá-la assim, conhecimento experimental materialista, e não ciência. Ciência significa conhecimento racional, organizado, fundamentado. O que tem de fundamentado nessas coisas é muito pouco. Tá certo? Às vezes você tem certeza de determinados processos que acontecem porque eles foram observados em laboratório, mas você não tem a mais mínima. Na hora que começa a explicação daquilo, que seria a parte verdadeiramente científica, aí vira um saco de gato. Por exemplo, a física quântica acho que não tem experimentos que tenham sido realizados mais vezes do que os da física quântica, que estão comprovados que aquilo existe. Mas, agora, o que é exatamente? Do que se trata? Aí tem alguns milhões de teorias para explicar. E cada vez é um número maior. Tá certo? Então, a ciência está num estado de confusão, de incerteza total, tá certo? E de muita incoerência e confusão, e justamente nessa hora quer assumir uma autoridade pública muito superior a de 1 milhão de inquisições.